Então, há um primeiro pensamento sobre tudo que nós queremos pensar nesta noite, à luz da palavra, sobre o nosso olhar. O que é que nós estamos vendo? O Evangelho de hoje, quando nos diz, pode um cego guiar outro cego? Pode alguém que é cego, que não enxerga bem, guiar outro? O Evangelho diz, não, cairão os dois num buraco, cairão os dois no buraco. E continua ainda essa dimensão do olhar, do ver, quando diz, porque tu não tira a trave que está no teu olho e enxerga o cisco que está no olho do teu irmão. Disse o Santo Padre hoje, o risco que nós corremos nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo tão difícil, um tempo que nós não temos tempo. Veja como nós gritamos, eu não tenho tempo para nada. Nós amanhecemos, já sabemos o que vamos fazer, a correria sua e minha, hoje não tivemos um tempo para parar um pouquinho, para pensar na vida. É uma avalanche de coisa, de compromisso, de pede, de atitudes, e nós muitas vezes não temos um tempo necessário para olhar o outro, enxergar o outro que está ao meu lado, que talvez está triste, abatido, sofrido. O marido que não tem tempo para perceber que a esposa não vai muito bem. Os pais que dizem, não, você tem tudo, o que você quer mais? Papai trabalha, bota comida à mesa, paga tudo, mas muitas vezes o filho, a filha, quer um olhar de amor, de carinho especial, quer ser percebido. Quanto é necessário hoje nós sermos percebidos, olhados, mas não olhado com um olhar de crítica, com um olhar de desejo, não, um olhar de amor, de carinho, de atenção, de quem se preocupa, de quem realmente, verdadeiramente nos enxerga. Eu acho bonito aqui na paróquia, venho no corredor, tenho o costume de cumprimentar um ou outro, mas já recebi tantas reclamações quando alguém diz, padre, o senhor cumprimentou quem estava no banco atrás de mim e não falou comigo, que estava na frente. É isso mesmo, nós queremos ser percebidos, nós queremos ser olhados, mas nos perguntamos nessa noite, como está os seus olhos? O que você anda vendo? O que está fazendo com que você enxergue bem? E o Santo Padre hoje nos diz, corremos o risco de só olhar o cisco no olho do irmão, de perceber só o defeito do outro, sem perceber, olhando para dentro de cada um de nós. Nesta noite, tenha coragem de esquecer um pouco do outro, mesmo convocados a olhar para o outro, mas hoje comece essa dimensão do olhar a partir de você. Como você se enxerga? Como você vê? À medida que eu me enxergo, que eu me vejo, que eu enxergo também as traves que eu tenho, eu vou compreender e vou me colocar no lugar do outro. Eu vou perceber a dificuldade do outro. Mas hoje, no mundo que todos são juízes, no mundo em que tantas críticas são levantadas, nós acabamos esquecendo de olhar para dentro de cada um de nós, para nos compreendermos. E à medida que eu me compreendo, à medida que eu me enxergo, à medida que eu me vejo, à medida que eu permito ser olhado também pelo olhar de Jesus, que é o olhar da misericórdia, nunca é o olhar da condenação. A beleza de tudo isso, que o olhar de Jesus para mim, para você, nunca será um olhar que condena, será um olhar que enxerga em mim e em você possibilidades. Nós fechamos o balaio, nós fechamos e rotulamos, fulano é assim, é assado, por aquele deslize, por aquele esquecimento, por aquela cara feia, aquela atitude naquele dia que você não estava bem, porque ninguém tem a obrigação de estar bem todo dia ou toda hora. Por mais que o mundo exija de nós sempre estar sorrindo, com os dentes no varal, terão dias que não será tudo azul. Terão dias que nós não estaremos para sorrir. Terão dias
que aqueles que estão ao nosso lado mais de perto terão que nos olhar com o olhar do amor e da misericórdia e nos suportar. Suportar não é o pejorativo que nós falamos, eu suporto, padre, essa pessoa porque não tem jeito. Suporte, na palavra de Deus, é outra coisa. É algo que sustenta, como esta balustrada sustenta esse microfone. E quantas pessoas, eu e você, na família, nas relações que nós temos que suportar, sustentar e olhar com o olhar do amor e o olhar de Deus. Por isso diz, corremos esse risco também de negligenciar, enxergar só o defeito, só as dificuldades e esquecer das qualidades do outro. À tarde, o diácono pregou na missa, porque são tantas, agora o padre sozinho. Contou uma historinha que me levou a refletir, disse o diácono hoje, lembrando de uma historinha que duas vizinhas muito amigas, amicíssimas, conversavam, passeavam e de repente alguém inventou uma história com ciúmes, porque a pior coisa é os ciúmes. A pior coisa são aqueles que nos envenenam. Lembre que domingo o padre disse na primeira leitura, quando Davi voltou da vitória de Golias, as mulheres saíram gritando, ora, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aquilo encheu o coração do rei de ciúmes, e o ciúme quer matar o outro, o ciúmes exclui o outro, e alguém por ciúmes envenenou aquela amizade. Devemos ter muito cuidado com as serpentes de duas pernas, que envenenam amizades, local de trabalho, a igreja, o seu casamento, a sua vida. Muitas vezes é assim. E disse o diácono que essas duas amigas se separaram, mas a outra todos os dias observava pela janela, pelo vidro da janela, aquilo que a outra fazia. E ela lavava a roupa, o lençol, estendia o lençol branquinho, mas a outra vizinha, com raiva, olhando pelo vidro da sua janela, criticava ao marido, dizendo, mas é cebosa, olhe que lençol amarelo, olhe que lençol sujo, parece que não sabe lavar as coisas, parece. E passados dias, repetia sempre, olhando sempre pelo vidro da sua janela, e criticava aquela que era amiga. Criticava dizendo que ela não sabia. Mas numa bela manhã, enquanto a vizinha estendia de novo as suas roupas, os seus lençóis, ela tomou um susto, olhando pelo vidro da sua janela. Disse, olha, parece até que aprendeu, parece até que escutou o que eu falava dela. Olhe como está limpo o lençol hoje. Está vendo, meu marido? E o marido olhou assim para ela e disse, é verdade, mas não foi ela que aprendeu, fui eu que limpei a nossa janela, que estava suja o tempo inteiro, estava suja. E agora você pode ver verdadeiramente quantas vezes nós olhamos só o defeito do outro através da nossa janela, através dos nossos comportamentos, através dos nossos meios de entender a vida. E nós precisamos limpar as nossas janelas. Por isso que Jesus hoje diz, tira a trave que está no teu olho. Tira, como pode dizer ao teu irmão, tira o cisco quando tu não vês a trave que está no teu olho. Quanto nós precisamos limpar a nossa visão, o nosso olhar. Quanto nós precisamos purificar, porque muitas vezes só enxergamos o negativo, só enxergamos o mal, só enxergamos aquilo que muitas vezes nós queremos ver, nós queremos enxergar, e isso vai levando à consequência da segunda coisa, o falar.